No triângulo ABC da figura a seguir, tem-se que BAC é igual a 45 graus, ABC igual a 35 graus e AC igual a 10. Gente, essas informações aqui você já encontra na figura, com exceção dessa daqui, ó. Quando a questão diz que a medida do ângulo BAC é igual a 45 graus, ela está se referindo a esse ângulo aqui de vértice A. É a mesma coisa aqui, ó. Nesse ângulo aqui de vértice B, a gente tem a medida do ângulo igual a 35 graus, e essa informação veio aqui. Só que AC representa um lado do triângulo. E no enunciado a gente tem a informação da medida desse lado, que é igual a 10. Deixa eu colocar esse 10 aqui. E a questão continua dizendo o seguinte: considerando que o seno de 45 graus é igual a 0,70 e o cosseno de 55 graus é igual a 0,57, o número inteiro mais próximo da medida de BC é... Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Se liga que BC é esse lado aqui do triângulo. E eu quero determinar a medida desse lado. Como eu não sei, eu vou dizer que a medida aqui é uma medida X. Só que a questão traz para mim a medida do ângulo oposto a esse lado aqui, ó, que é esse ângulo de 45 graus. E também traz a medida do ângulo oposto ao lado AC, que é esse ângulo aqui de 35 graus. E aí, de imediato, você vai pensar na lei dos senos, porque com a lei dos senos, você consegue relacionar a medida de cada lado do triângulo com o seno do ângulo oposto. Aí, aplicando a lei dos senos, eu vou ter o seguinte, que a medida x do lado BC, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que é esse ângulo aqui de 45 graus, o resultado dessa divisão é o mesmo que eu iria obter se eu dividisse aqui a medida do lado AC, que é 10, pela medida do seno do ângulo oposto a ele, que é esse ângulo aqui de 35 graus. Perceba que nesse caso aqui, ó, basta eu substituir aqui o valor do seno de 45 graus, e essa é uma informação que a questão já trouxe aqui, ó, deixa eu destacar, o seno de 45 graus é igual a 0,70, e substituir também aqui o valor do seno de 35 graus. Só que essa informação a questão não trouxe. Se liga, a questão trouxe aqui, ó, o valor do cosseno de 55 graus. E aí, o que é que a gente faz? Nesse caso, a gente precisa lembrar o seguinte: 55 graus e 35 graus representam as medidas de ângulos complementares. O que isso quer dizer? Ó, quando você tem dois ângulos, cuja soma das medidas dá 90, como é o caso aqui de 35 graus e 55 graus, a gente diz que esses ângulos são ângulos complementares. Sim, mas o que é que isso tem a ver aqui com a nossa questão? É importante destacar isso. É que quando a gente tem ângulos complementares, como é o caso de 35 graus e de 55 graus, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Então, como a questão trouxe para a gente o cosseno de 55 graus, na verdade, essa informação já é o seno de 35 graus. Deixa eu anotar aqui, ó, o cosseno de 55 graus, que é igual a 0,57, é também o valor do seno do ângulo de medida 35 graus. E agora as coisas ficaram fáceis, né? É só substituir esses valores aqui. E é o que eu vou fazer aqui. Só que antes, eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. Eu vou multiplicar os meios, depois eu vou multiplicar os extremos e vou igualar. Multiplicando os extremos, eu vou ter x multiplicado pelo seno de 35 graus, igual ao produto dos meios, que vai ser o seno de 45 graus multiplicado por 10. Cuidado para você não confundir esse 10 multiplicando com 45 graus. Na verdade, ele está multiplicando, ó, com o seno de 45 graus. É importante aqui que você tenha esse cuidado. Agora eu vou substituir aqui o valor do seno de 35 graus e aqui o valor do seno de 45 graus. E aí eu vou ter o seguinte, ó, x multiplicado por 0,57 igual a 0,70, que é o valor do seno
de 45 graus multiplicado com 10. E aí eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou pegar esse 0,57, que está multiplicando o x no primeiro membro, e vou passar dividindo aqui todo o segundo membro. Quando eu fizer isso, ó, eu vou ter o seguinte. Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. X igual a 0,70 multiplicado com 10, dividido por 0,57. Se liga que eu tenho aqui, ó, uma divisão de números decimais, e todos eles têm a mesma quantidade de casas decimais. O que é que eu posso fazer? Eliminar as casas decimais. Troco 0,70 por 70, troco 0,57 por 57. E aí eu vou ter aqui, ó, x igual a 70 multiplicado com 10, dividido por 57. 70 multiplicado com 10 vai dar 700, e eu tenho que pegar 700 e dividir por 57. Se você fizer essa divisão aí, você vai encontrar um valor aproximado para x, que vai ser, ó, 12,8. 12,8 não, vai ser 12,28 aproximadamente. E aí, como a questão pede o inteiro mais próximo, né? Então 12,28 está mais próximo de 12, letra D, do que 13, letra C. Com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa D.